Juízes capítulo 2, então, vamos pegar aqui para a gente poder dar continuidade aí. Juízes capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. E eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram? Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz e, ao lugar, chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses nos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhe levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhe culto e adorando. Recusavam-se a abandonar as suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: Como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu os usarei para pôr Israel à prova, e ver se guardará o caminho do Senhor, e se andará nele como fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Capítulo 2, então, nós acabamos de ler. O que acontece? Semana passada, acho que eu falei um pouquinho sobre isso e a gente precisa entender um pouco esse contexto para a gente entender essa questão de Juízes. Juízes vai ser um livro que ele vai literalmente quase que resumir para nós um período bem extenso de Israel. Por volta de quase aí 300, 400 anos nós vamos ver dentro desse contexto aí de Juízes. Então, é bastante tempo para um livro bem curto. E o que vai acontecer? A gente vai ver, literalmente, amados, uma espiral ou uma roda gigante que vai acontecer vez após vez. Então, todo o livro de Juízes, ele vai estar
sempre com uma angústia de Israel. Aí Deus levanta um juiz, aí esse juiz clama então ao Senhor, o Senhor dá uma palavra, dá uma direção, esse juiz alcança a vitória contra os inimigos de Israel e Israel vive um período de paz e prosperidade. Esse juiz morre, Israel volta a pecar pior do que antes e novamente Deus levanta outro juiz e esse juiz então faz o que o Senhor manda e o povo então vive um momento de paz. Então nós vamos ver isso durante todo o livro de Juízes. Essa vai ser a roda viva que a gente vai ver Israel viver durante esse período do livro de Juízes. Então a gente vai ver esse ciclo acontecendo. E esse ciclo, na minha opinião, ele continua acontecendo, inclusive, nos nossos dias. Porque é isso que a gente vive como igreja também, como povo de Deus, como judeus e gentios convertidos, desde o primeiro século, desde o início da igreja. Deus mostra para nós, através do livro de Juízes, como um povo, como uma nação que é escolhida, separada, levada para uma terra prometida, para um lugar onde ele promete que vai manar leite e mel, onde toda a prosperidade de Deus está à disposição deles. E Israel, de livre e espontânea vontade, por desobediência mesmo, por uma natureza de pecado, eles começam então a não obedecer às leis do Senhor, e isso faz com que o Senhor entregue o seu povo aos seus inimigos. Então percebe que a vida de pecado é uma vida que nos leva para esse lugar de desobediência e automaticamente a mão do Senhor não está com eles, ou a mão do Senhor não está conosco, o Senhor não está lutando por nós, o Senhor não está em nosso auxílio. E isso vai fazer com que os nossos inimigos ganhem as batalhas, com que os nossos inimigos vençam e nos oprimam e nos levam para um lugar de escravidão, mesmo que não seja uma escravidão parecida com a do Egito, que era realmente uma escravidão física e espiritual, mas não deixa de ser uma opressão e de uma escravidão da mesma maneira, porque Israel vai viver dias muito difíceis, de muita opressão mesmo por parte das nações vizinhas e até dos seus próprios irmãos. Nós vamos ver isso, que vai haver inclusive batalhas civis, né, guerras entre as próprias tribos de Israel também a partir daqui. Então, vamos perceber isso, vamos olhar isso com os nossos olhos, mais aprofundando, né, a palavra, e a gente vai perceber isso que está acontecendo em Israel. Então, a gente vai ver esse ciclo acontecer e parece que o livro de Juízes é só desgraça. Não, não é que o livro de Juízes é só desgraça. A questão é que o povo, vez após vez, está cometendo os mesmos erros e Deus precisa e Deus precisa se mover através da intercessão, né, de um juiz, de um homem que ele mesmo levanta, para que o seu povo reconheça o seu pecado e ele possa intervir. Então, o livro de Juízes mostra para nós o quanto que uma vida de desobediência nos leva a estar vivendo dias difíceis de muita opressão. Então, é basicamente isso que a gente vai ver dentro de todo o livro de Juízes. Mas Deus vai nos dando muitas lições. E lembra que eu falei para vocês, logo no início da libertação lá de Israel, já no livro de Êxodo, que a gente ia ter alguns níveis de batalha espiritual. Então, quando a gente fala de batalha espiritual, a gente automaticamente remete a principados e potestades mesmo, é isso. E Israel, através de todo o Velho Testamento, demonstra para nós como é que isso se desenvolve. E, melhor dizendo, como é que isso acontece literalmente quando nós deixamos de vencer batalhas que a princípio são pequenas, inclusive, por causa de desobediência, a gente não obedece o Senhor na sua plenitude, na sua totalidade, e isso faz com que esses inimigos se fortaleçam e eles se levantem com maior força da próxima vez. Então lembra que eu falei para vocês, Israel deixa de obedecer, expulsando, né, todos os moradores da terra de Canaã, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os girgaceus, os hititas, todas aquelas nações que moravam em Canaã,
e que Deus havia dado uma ordem primeiro para Moisés e depois ele fortalece isso em Josué, dizendo que eles deveriam expulsar todos os moradores de Canaã. Mas Israel, ele simplesmente, não tem problema, é só um pouquinho de gente. A gente viu isso no finalzinho ali de Josué, em que eles permitem, né, que alguns cananeus fiquem na terra. Esses povos continuem ali morando com eles. Eles não farão nada conosco, eles vão ser nossos escravos, nós vamos dominar, né? Então era isso que Israel pensava. E isso fala de uma desobediência. Quando eu não obedeço ao Senhor 100% naquilo que ele diz, naquilo que ele fala, naquilo que ele libera como palavra, eu estou desobedecendo do mesmo jeito. Então, obediência que não é imediata, obediência que não é completa, ela se torna desobediência do mesmo jeito. Mas eu obedeci 30%. Mas eu fiz 50% do que Deus falou, mas não fez 100%. Se não fez 100%, então você está em desobediência. Então, a gente pode, inclusive, pensar isso para nós hoje, né? Quando eu não obedeço a palavra de Deus, na sua essência, naquilo que realmente Deus pede para mim na palavra, eu também estou em desobediência de alguma maneira. Então, não adianta obedecer 30%, não adianta obedecer 50%. A palavra de Deus é para ser obedecida, os mandamentos do Senhor é para ser obedecido 100%. Elisângela, mas isso é possível? Isso dá? Dá. Porque se Israel tinha os mandamentos e o Senhor disse que era possível obedecer às suas leis e seus mandamentos para que eles vivessem, nós hoje temos justamente a palavra de Deus completa, o Espírito Santo habitando dentro de nós, e ele é suficiente para nos ajudar a cumprir toda a palavra. Inclusive, isso completa muito com o estudo que a gente está dando no domingo na escola bíblica, né, sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte nada mais é do que justamente Jesus nos ensinando, como cristãos hoje, como nova criação, como é que eu devo viver a vida em Deus. Igualzinho Josué e Moisés ensinaram Israel os mandamentos, o que eles deviam fazer para que a palavra de Deus não saísse da vida deles, para que eles obedecessem o Senhor. Jesus, no Sermão do Monte, faz a mesma coisa. É um grande sermão, como Moisés deu os 10 mandamentos e falou todas as leis ali para Israel em Êxodo, em Levítico. A gente tem Jesus em Mateus fazendo esse grande sermão e nos mostrando como é essa vida. Então, é possível viver uma vida obediente ao Senhor. É possível, porque hoje a gente tem ajuda do Espírito Santo nas nossas fraquezas. Então, onde eu não consigo, o Espírito Santo é aquele que me ajuda na minha fraqueza e eu vou vencendo, então, essa desobediência. Então, é possível. Deus está dizendo que é possível, mas Israel, infelizmente, vai começar, vez após vez, sair desse trilho. E a gente vai ver isso de forma muito forte no livro de Juízes. Então, esse é o perfil do livro. O próprio nome, né, do livro Juízes, ele não fala de juiz como a gente tem a imagem do juiz hoje num julgamento, num júri, né, num fórum. Não é esse juiz que a palavra está dizendo. Quando o livro coloca juízes, inclusive a palavra juízes no contexto do Velho Testamento, está mais para homens que eram levantados capacitados mesmo com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus ali para liderar o seu povo. Então fala muito mais de líderes, de comandantes de uma tribo, de homens que tinham essa autoridade vinda de Deus para guiar o povo, para liderar o povo, e justamente em suas batalhas, porque eles estão lidando com inimigos. Lembra que eu falei das batalhas espirituais? Então, isso tem a ver com tudo que vai acontecer no livro de Juízes. Então, esses homens que vão ser levantados, e uma mulher também que vai ser levantada, ela tem essa função de liderar, de comandar, de se colocar à frente para ajudar Israel a vencer as batalhas espirituais contra os seus opressores, contra os seus inimigos. E tem a ver com inimigos físicos, mas muito mais com inimigos espirituais. É isso que a palavra vai mostrar para nós e é isso que a gente precisa sempre estar olhando. De forma muito mais no reino do espírito do que no reino físico. Porque se a gente olha só o reino físico, a gente vê batalha em cima de batalha acontecendo, um monte de gente morrendo, e a gente pensa que a Bíblia é um grande
não é latrocínio, não, como é que fala? Parece que é só morte que acontece, né? Não é isso. Deus está mostrando para nós como a desobediência leva, né, a esse nível de batalha espiritual, e a gente tem que estar sempre perguntando realmente para o Espírito Santo como é que a gente aprende com isso, né? Tá bom? Vamos para o texto? Para a gente começar a desenvolver, então, o que está escrito aqui em Juízes capítulo 2. Então, a palavra vai dizer que o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse. Então, Deus envia um anjo para falar com o povo já nesse início aqui. Outra coisa que eu preciso falar para vocês. Quem está escrevendo o livro de Juízes provavelmente é Samuel, tá, gente? Então, eu não sei se eu falei isso na aula passada, mas quem está escrevendo o livro de Juízes é bem provável. Não há uma certeza absoluta dos escritos de Juízes, mas há uma grande probabilidade de ser Samuel, tá? Então, Samuel está vivendo muito lá na frente, né, do que a gente está vivendo aqui. Então, Samuel está há quase 400 anos para frente dos acontecimentos. E assim como Moisés escreve Gênesis, provavelmente, e tem então essa inspiração do Espírito de Deus para escrever esses relatos, ele vai escrever também baseado em histórias, né? Em relatos de outros judeus, de outros hebreus, que contam para ele o que vinha acontecendo desde a morte de Josué, tá? Então a gente não tem uma narrativa em Juízes que está acontecendo ao mesmo tempo da escrita. Então a gente tem histórias sendo narradas por provavelmente Samuel, em que Samuel narra para nós aqui, escreve histórias que ele ouve de homens e mulheres que viveram ou que também foi repassado a história para eles a respeito de um período, né, onde Josué morre e Israel começa a viver na terra de Canaã de forma muitas vezes errada, né, desobedecendo a Deus. Então, começa falando que o anjo, né, vem falar com o povo do Senhor. E aí ele narra o seguinte, versículo 1 está dizendo: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi, com juramento dar aos seus antepassados. E eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Então, Deus está recordando essa geração, esse povo aqui, que está dentro da terra de Canaã, já dando um grande alerta. E a gente percebe que a narrativa ela é posterior, né? Ela acontece justamente por Samuel escrevendo, porque a gente percebe uma narrativa que vai se desenvolvendo e as coisas já aconteceram. Então a gente percebe durante a história sendo contada em Juízes que a coisa não está acontecendo naquele momento. Ele está justamente narrando algo que aconteceu, que Deus falou. Então por isso que a gente vê às vezes algumas misturas do relato, da narrativa, e que parece que ao mesmo tempo aquilo aconteceu há um dia, ou há um mês, ou há um ano. Então a gente tem uma narrativa um pouco distante, né, dos acontecimentos. Então Samuel está narrando isso, contando para nós o que aconteceu nesse período aqui, assim que Josué morre, tá? Então Deus está dizendo para eles que, lembrando, né, eles que ele tirou eles do Egito e que ele jamais vai quebrar a aliança que ele fez. Eles estão habitando em Canaã e Deus, ele vai permanecer fiel na sua aliança, ele vai permanecer fiel nas suas promessas. E ele, Deus, ele não vai quebrar as suas promessas. Quem geralmente quebra as promessas, quem geralmente quebra a aliança, somos nós. Então é isso que o livro de Juízes vai mostrar. Versículo 2. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Vocês estão vendo aqui que, ao mesmo tempo que ele lembra a promessa de Deus, né? Ou o pedido de Deus, falando para eles não fazerem acordos com as nações ali de Canaã, que permaneceram. Aí a pergunta vem, então o anjo já está questionando o povo que está ali. Ele diz assim, mas por que vocês não me obedeceram? Eu pedi para vocês não fazerem acordo com eles, eu pedi para vocês quebrarem todos os seus altares, por que vocês não me obedeceram? Versículo 3. Portanto, agora digo a vocês,
que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Porque o anjo está dizendo assim, eu falei para vocês não fazerem acordos, alianças com o povo de Canaã, mas vocês não me obedeceram. Por que vocês não me obedeceram? Por que vocês continuam me desobedecendo? Fazendo o quê? Alianças com essas nações, vocês tiveram casamentos com essas nações, nós vamos ver isso aqui, a gente já leu um pouquinho sobre isso. Israel já se mistura com os cananeus já no início ali, né, da tomada de Canaã, e eles acham que tá tudo certo, que tá tudo bem. E o Senhor então diz, porque vocês me desobedeceram, eu não vou expulsar esses cananeus da terra de vocês, eu não vou fazer guerra contra eles, vocês vão viver então com eles, e os deuses deles, os principados e potestades, os demônios que são adorados aí em Canaã, eles se tornarão armadilhas, eles se tornarão seus adversários. Vocês estão vendo que o povo que permanece em Canaã, os cananeus que permanecem ali, eles vão ser os adversários dos hebreus, né, dos judeus, do povo de Israel. Eles vão ser armadilhas. O que é uma armadilha, gente? Nada mais é do que algo que alguém coloca no meu caminho e aquilo se torna uma prisão para mim, aquilo se torna algo que vai me machucar, aquilo se torna algo que vai me oprimir, que vai me machucar mesmo, né? Vai fazer algo contra a minha vida. Então, a armadilha é algo que está diante de mim, mas que muitas vezes eu não percebo, que eu não vejo, porque está enrustido, né? A armadilha é algo que quando alguém coloca, vamos pensar aqui numa ratoeira. Quando eu quero pegar um rato, eu não coloco uma ratoeira de forma bonita, totalmente aparente, né? Eu coloco ela de forma enrustida ali, eu dou uma maquiada nela, eu coloco um aperitivo ali naquela armadilha, e aí aquilo vai servir para pegar aquele rato. Então Israel teria uma armadilha diante deles, pelo caminho que eles passassem, por todo o caminho que eles trilhassem a partir desse momento, porque o Senhor estava permitindo que esses cananeus, esse povo que habitava ali, os deuses que eles adoravam, que a gente sabe que são demônios, automaticamente traria para eles essas armadilhas espirituais. E nós vamos ver isso no desenvolvimento. Versículo 4. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Percebam que Israel já está vendo que a sua desobediência está trazendo sobre eles opressão. Por isso que eu falei que a narrativa parece que os acontecimentos já aconteceram há bastante tempo. E é isso mesmo. Samuel está narrando algo, provavelmente, né, o autor ali, que pode ser Samuel, está narrando algo que já aconteceu e Israel já está sofrendo. Israel já sofreu as consequências da sua desobediência. Então, quando o anjo fala com eles aqui em Boquim, eles, assim que o anjo termina de falar que eles já estão passando por esses problemas ali por causa dos cananeus, eles choram em alta voz. Há um lamento em todo Israel, né? Os israelitas choram em alta voz. Já existe choro, já existe lamento por parte de Israel debaixo dessa opressão que eles já estão sofrendo. Versículo 5, e ao lugar chamaram Boquim, ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Quando eles percebem que Deus fala com eles ali já em Boquim, eles levantam o altar e oferecem sacrifícios, porque eles sabem que só se eles se voltarem para o Senhor, se eles realmente obedecerem à vontade do Senhor, é que eles serão libertos, eles serão literalmente libertos dessa opressão que eles já estão passando. A obediência ao Senhor trará então novamente a bênção sobre eles. Então, por causa do pecado, vocês vão ouvir muito eu falar isso agora, por causa do pecado, eu vou precisar sacrificar ao Senhor. Gente, o que fazia com que Israel precisasse sacrificar se não estar em pecado? O sacrifício, ele é o ato que mostra o meu pecado para Deus. Então nós só vamos ver Israel sacrificando porque Israel está pecando.
E isso é muito ruim. Quando a gente olha e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor, a gente precisa avaliar qual é o contexto, né, desse sacrifício. Será que esse sacrifício é simplesmente adoração? Será que esse sacrifício é justamente porque eu estou em pecado? Porque Israel está em pecado e eles precisam sacrificar ao Senhor para aplacar a ira de Deus, para que Deus não venha e os destrua completamente? Então, a gente tem sempre esse contexto que analisar, que olhar, para ver por que eles sacrificaram ao Senhor. Que tipo de sacrifício foi entregue? Né? Quando a gente estudou Levítico, a gente olhou muito bem isso, os tipos de sacrifícios. E cada sacrifício, ele tinha um porquê. Então, nesse caso, muito provavelmente, era o sacrifício que faria com que eles fossem perdoados e Deus viesse em socorro deles. Pode falar, pastor. Não? Não? Então tá bom. Vamos seguir. Versículo 6. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, e cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Percebe que esses versículos aqui mostram pra gente que quem está narrando, né? Que nós vamos citar aqui Samuel, mas é uma possibilidade, tá? Então eu vou falar Samuel, mas vocês pensem aí que pode ser outra pessoa narrando também. Quem está narrando já muda o contexto do que está sendo dito nos primeiros versículos. Então, nos primeiros versículos, a gente tem esse anjo falando com o povo, de que eles já estão em desobediência, e agora narra, então, essa vivência, né? Essa obediência de Israel enquanto Josué está vivo ainda. E a gente viu isso no finalzinho do livro de Josué e no comecinho de Juízes. Mas assim que Josué morre, aos 110 anos, a gente tem esse início desse ciclo que eu falei para vocês de desobediência. Então, o narrador está colocando aqui para nós a morte de Josué e de como o povo obedeceu a Deus, enquanto Josué e os líderes que viveram, né, junto com Josué ali viviam, eles obedeceram. Assim que Josué morre, nós começamos esse ciclo de desobediência e derrotas de Israel, tá bom? Versículo 10. Ele diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Esse versículo 10, gente, eu queria que vocês grifassem, que vocês circulassem, porque ele vai se repetir muitas vezes durante o livro de Juízes. Então, esse é um versículo que a gente vai ver ele seguidas vezes, ele sendo colocado no texto bíblico. E assim que alguém morre, Israel volta a cometer os pecados. Então, o texto está dizendo assim: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, então assim que Josué e todos os líderes das tribos que tomaram Canaã morreram, e que eles tinham visto o que Deus tinha feito para que eles conquistassem a terra de Israel, a terra de Canaã, enquanto eles estavam vivos, Israel obedeceu. Então é mais ou menos assim: enquanto eu vivo, os meus filhos obedecem a Deus, vão para a igreja e tudo mais. Assim que eu morro, começa uma nova geração, os meus filhos ou os meus netos, e eles já não estão mais seguindo os meus passos. Eles já não estão mais seguindo o que eu falo. E isso é muito triste, porque isso demonstra, e eu quero que a gente comece a avaliar isso a partir de agora, o que faz com que uma nova geração, gente, não obedeça a Deus, não é a nova geração. Escrevam isso. O que faz com que uma nova geração não obedeça a Deus não é a nova geração. Não são os filhos, não são os netos. É o que eu fiz durante a vida que eu tive aqui nessa terra com os meus filhos e com os meus netos. Então, se eu, que acabei de morrer, não fiz a lição de casa com os meus filhos e com os meus netos, a probabilidade deles realmente não amarem a Deus,
não obedecerem ao Senhor, não seguirem ao Senhor, vai ser muito grande. Porque o erro começa na paternidade. O erro começa no patriarca. O erro começa nos antepassados. Nós vamos ver muito esse termo sendo usado agora nos livros históricos, gente. E nós precisamos tomar a responsabilidade para nós. Se o meu filho, se o meu neto, ele não obedece a Deus, ele não segue o Senhor, ele não está debaixo da proteção do Senhor, ele começa a desobedecer a Deus, o problema não é ele, é as gerações anteriores. Então, a gente precisa ter isso em mente. Quando eu tiro, quando eu olho para a nova geração como sendo a geração responsável pelo pecado, eu tiro a minha responsabilidade, mas não é isso que a Bíblia está mostrando para nós. O problema de uma nova geração que não conhece a Deus é a geração anterior que não ensinou essa nova geração sobre Deus. Vocês concordam comigo? Então, olhar hoje para a juventude que nós temos na nossa geração e dizer que a geração Z, Y, sei lá que letra que já está do alfabeto, essa nova geração, e falar que eles não obedecem a Deus, eles não conhecem a Deus, eles são rebeldes contra Deus, eles são uma geração que é ruim, isso dá a impressão para quem está falando de que realmente é a geração que é ruim. E não. O problema foi as gerações anteriores, muito provavelmente as duas anteriores. Porque um ensino, um legado, ele não se perde de uma geração para outra, mas ele se perde normalmente de duas gerações para frente, né? Então, provavelmente a culpa foi do avô e do pai, para que esses israelitas passassem a não amar a Deus, a não obedecer a Deus. Então, o problema de uma nova geração são, no mínimo, duas gerações anteriores. Então, a gente precisa ter esse olhar, lendo agora o livro de Juízes e depois os outros livros históricos, para a gente perceber o quanto é triste quando um pai, um avô, os antepassados, quando eles deixam de passar o legado realmente, e não só no sentido de falar de Deus, mas de ensinar realmente a palavra na prática, o quanto isso vai gerar um prejuízo enorme nas futuras gerações, tá? Então tá dizendo aí o versículo 10 para a gente continuar: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então essa nova geração não conhecia o Senhor. É como se eu dissesse assim: você conhece Deus? E a nova geração dizia assim: Deus? Quem é Deus? Deus que tirou os meus pais, os meus avós do Egito? Nunca ouvi falar. Percebam? Percebam como o erro dessa geração anterior foi grande? Não foi pequeno, foi grande. Porque a palavra está dizendo que eles não conheciam o Senhor e o que ele havia feito por Israel. A história não foi contada. A história não foi ensinada. Os mandamentos não foram repassados. Deus foi esquecido pelos pais e pelos avós. Eu me comprometi muito mais em ensinar meus filhos e meus netos a minha profissão, a minha forma de viver, o que eu acho, o que eu quero da vida, ou o que eu quero para a vida deles, mas eu esqueci do principal: ensinar os caminhos do Senhor, ensinar sobre aquele que me libertou, ensinar sobre aquele que me tirou do Egito, ensinar sobre aquele que me trouxe para essa terra que eu moro hoje, ensinar sobre aquele que tem uma aliança comigo, que tem preceitos comigo. Então, Israel, os antepassados esqueceram disso, deixaram o mais importante de lado, que era ensinar essa nova geração. Versículo 11. Então, porque os pais esqueceram, então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Percebe o então? O então é assim, ó: porque eu não fiz a lição de casa como pai, como mãe, como avó,
como avô, os meus netos, os meus filhos, eles não sabiam quem era Deus. Eles não sabiam o que a palavra dizia. Eles não sabiam como eles deviam se comportar. Eles não sabiam a que Deus eles deveriam buscar. Aliás, eles não sabiam quem era o Deus verdadeiro. E aí, por causa disso, então, eles, os israelitas, fizeram o que o Senhor reprova. Mas por que eles fizeram o que Deus reprovava? Porque eles não foram ensinados no caminho certo. Porque eles não foram ensinados nos mandamentos. Porque eles não foram ensinados nos preceitos do Senhor. Porque os pais e os avós não deram exemplo de vida com Deus. Então, esses jovens, essa nova geração, não sabia quem era Deus e fizeram o que o Senhor reprova. E eles prestaram culto aos Balaíns. Então, os deuses que eram adorados por todas as nações que moravam ali em Canaã começaram a sobressair. Sabe por quê, gente? Porque aqui mora uma lição importantíssima para nós. Se nós não ensinarmos aos nossos filhos e aos nossos netos quem é o Deus verdadeiro, Satanás vai mostrar para eles os outros caminhos, os outros deuses com letra minúscula. Sim ou não? As religiões ensinam as pessoas, né? Todas as religiões, elas fomentam, né? Elas dão um jeito de gerar discípulos de todas as nações. Gente, você quer exemplo maior do que o Islã? O Islã, ele doutrina de forma maçante, de forma... eles não dão lugar para outras religiões onde eles estão. Eles são enfáticos em ensinar o Alcorão de capa a capa. Eles estão em cima sempre de arrebanhar mais discípulos para lá. Eles estão o tempo inteiro ensinando como é que adora Alá, como é que adora o Deus deles. E aí os crentes, os cristãos, eles não ensinam os filhos e os netos quem é Deus. Eles não ensinam a palavra em casa. Eles não ensinam a palavra na igreja, inclusive. Pode falar, pastor. Liga o áudio, liga o áudio. O áudio está fechado. Não abriu ainda. Clica aí na tela. Agora sim. Agora sim. Inclusive, as crianças diz que já em tenra idade, logo no começo, já decoram, né? O Alcorão, né? Já pensou? Até os 7 anos. Dedicação, né? Para decorar né? Né? Pastora, em média, eles falam que de 7, 8, 9 anos de idade, um filho, né, de um muçulmano, ele tem que saber o Alcorão. Não é opção. Ele tem que saber, ele é ensinado diariamente sobre o Alcorão. E ele tem que ler, essa criança tem que ler o Alcorão todos os dias. Então, assim, o crente não tem essa diligência, né? O cristão não tem essa diligência com a palavra, nem na vida dele. Então, o pai, o avô, né? Não tem essa diligência na vida dele. E ele muito menos ensina e passa esse conhecimento e faz com que essa criança seja disciplinada no Senhor. Ela tenha experiências com a palavra. Não tem isso. O cristianismo é a única religião que ela é a Deus dará. Literalmente, esse versículo, esse ditado, ele serve para nós. Então, assim, olha como Deus já está mostrando, assim que Josué morre, como é que acontece o desvio de Israel. Porque os pais e os avós esqueceram de fazer a lição de casa. E aí a nova geração, literalmente o texto está dizendo, eles não conheciam o Senhor. Não é que eles não fizeram porque eles não quiseram. Eles não conheciam a Deus. Então alguém deixou de ensinar o primordial, o que eles precisavam realmente saber. E aí as outras religiões, os cananeus, os descendentes, não, os servos, né, os sacerdotes dos Balaíns, eles vão ensinar a adorar os Balaíns. E Israel vai começar a adorar. Esse Deus que eu tenho que adorar, esse Deus que eu tenho que servir, então eu vou servir. Pode falar, Soninha. Sabe o que eu acho, Elis? Também, as pessoas pensam que a responsabilidade é da igreja, dos líderes,
dos professores, até mesmo dos pastores, né, de ensinar. Que nem quando o pastor está lá na liderança, ele morre, né, sempre fica aqueles que dependiam dele. Nós éramos da Igreja Batista, tinha um irmão lá que se chamava Cerqueira. O pessoal todo seguia ele como, sabe, como guia. Ele era realmente uma pessoa que conhecia a palavra. E aconteceu lá quantas coisas, ele foi embora, a igreja ficou toda murcha, toda... Né? Então, eu acho que a responsabilidade, como Josué morreu, acabou a liderança, né? Ficou aquele pais que ficaram até mesmo sem saber o que fazer, né? E aí acabou estragando tudo depois da morte de Josué. Né? Sim, porque provavelmente esses líderes, né, esses pais e avós, vamos dizer assim, para a gente entender, eles negligenciaram o ensino da palavra, eles negligenciaram... Vai ver que eles mesmos não sabiam. Pior que eles sabiam, porque o texto fala, né, que enquanto Josué e os líderes, os antepassados viveram, eles serviram a Deus, né? Então eles tinham sim a prática de servir a Deus. O problema é quando, tipo assim, sabe aquela história de eu vou para a igreja no domingo e levo os meus filhos e os meus netos, ok? Só que a minha vida de segunda a sábado, ela não faz jus àquilo que eu faço no domingo na igreja. Então eu vivo uma vida de segunda a sábado sem ler a palavra, sem estudar a palavra, sem viver a palavra, sem ensinar a palavra para minha casa, mas vou domingo. Então, quando eu morro, é uma rotina que acaba, vamos dizer assim. E aí meus filhos falam assim, já que meu pai e o meu avô já não tá mais, ele que levava a gente para a igreja, agora acho que eu não preciso ir mais. Então, abandona aquilo porque não tinha uma vivência de cristianismo de verdade. Então, os israelitas não tinham uma vivência de vida com Deus no dia a dia, com eles, com esses filhos, com esses netos. Então, quando os pais morrem, quando esses líderes que estavam junto com Josué morrem, eles meio que ficam dispersos mesmo. E agora a gente faz o quê? Os nossos líderes morreram, mas eles não falaram pra gente o que tinha que fazer. Porque eles não ensinaram, né? Então, é essa questão do ensino mesmo. E lembra que Deus vai falar de forma tão clara, tanto a partir de Moisés, quanto depois com Josué também, né? Medita na lei dia e noite, para você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Se vocês seguirem, lembra, se vocês seguirem todos os mandamentos, todos os preceitos, todas as ordenanças, então tem a ver com as práticas mesmo, né? Com essa vida de devoção a Deus diária. Não é só de ir lá no templo, não é só ir de ir sacrificar, não é... Imagina, gente, essa geração, às vezes, no final, começou só a celebrar as festas mais importantes. Então, sabe aquelas pessoas que vão para a igreja só na Páscoa, só no Natal, só na missa de sétimo dia, só no culto mais importante, mas a vida não é vida com Deus, não é diária. Então, celebrar só as festas importantes para Israel não é suficiente para dizer que tem um relacionamento com Deus. Não vai ser suficiente para eu ter uma vida de santidade. Não vai ser suficiente para eu viver uma vida de obediência a Deus. Vai faltar. No final das contas, vai faltar. E é isso que começou a acontecer aqui. Então, percebam que o problema não é a nova geração. Eu quero enfatizar isso para a gente ficar de olho sempre nisso. O problema são as gerações anteriores. Aí ele diz no versículo 12, né, que a gente estava lendo. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então, perceba que assim, quando Deus percebe que essa nova geração literalmente a abandonou, já não o conhecia, já não o obedecia e ainda começaram realmente a adorar outros deuses,
Nós não estamos falando, gente, de atitudes de um dia. Nós estamos falando de uma vivência de adoração a outros deuses. Deus começa a ver o seu povo dentro de Canaã, literalmente seguindo aos deuses cananeus, assim como todos os povos cananeus que já habitavam ali antes. Então, além de Israel não ter matado todos os povos que habitavam ali, eles serviram justamente do que Deus falou? A armadilha. Então, estava ali a armadilha, né? A ratoeira pegou os ratos. Então, Israel começa a fazer exatamente tudo aquilo que Deus falou que não era para eles fazerem. Então, todos os altares que deveriam ter sido derrubados, todos os deuses que deveriam ser abandonados, todas as práticas de adoração a esses deuses que não deveriam ser cometidas em Israel, em Canaã, começam a ser feitos por todos os israelitas que habitavam a terra de Canaã. Então agora não eram somente os cananeus que estavam adorando os deuses deles, mas eram agora os israelitas que, ao invés de acabar com toda a contaminação na terra de Canaã, através dessa adoração, eles passam, se unem, né, aos cananeus para adorar esses deuses e continuar contaminando ainda mais a terra de Israel. E não só isso, agora os israelitas também estão contaminados por esses deuses. Então é assim, gente, vamos traduzir para os nossos dias? É assim, além dos crentes, além dos cristãos, não se santificarem, não buscarem a Deus com fidelidade, com santidade, eles ainda se misturam com o povo do mundo e adoram os deuses desse mundo, vivem da mesma maneira que os mundanos vivem, têm as mesmas práticas de pessoas que não conhecem a Deus e ainda no domingo vão para a igreja. Então eu vivo minha vida do jeito que eu quero e ainda digo que sou servo de Deus. É isso. Então os israelitas se diziam povo de Deus, mas todas as suas práticas eram totalmente contrárias a serem filhos de Deus, a serem povo de Israel. Entendem? É isso. Então tem nome de filho de Deus, mas de filho de Deus não tem nada. Tem nome de povo de Israel, mas de Israel não tem nada. É isso que está acontecendo aqui nesse momento. Então Deus se ira. Essa palavra, a ira de Deus, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, é assim. Quando a ira de Deus se acende contra alguém, gente, é assim, Deus abandona. Deus deixa à mercê de principados e potestades. Quando a ira de Deus se acende, o que Deus faz não é matar instantaneamente, porque isso seria até bom se acontecesse, né? Porque aí já acabava logo. Não, o que Deus faz quando acende a sua ira, ele diz assim, você está entregue aos seus próprios pecados, aos próprios inimigos que estão aí para justamente destruir. Porque a gente tem um engano terrível em achar que o pecado ele é bacana, né? Ele não vai nos trazer prejuízos, quando na verdade o salário do pecado é a morte. Não existe outro salário para o pecado. O pecado vai trazer morte para nós. O pecado vai trazer destruição. O pecado vai trazer inferno para nós. Então não tem meio termo para o pecado. Não tem uma maquiagem para o pecado. A ira de Deus virá sobre todo o pecador. Então, não, Deus ama, Deus abomina o pecado, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso é um ditado, uma frase demoníaca. Por quê? Porque quando eu estou em pecado, o pecado vai me levar automaticamente a estar entregue à ira de Deus. O pecado vai atrair morte para minha vida. Então Deus não me quer em pecado de forma nenhuma, porque isso vai atrair a ira dele, maldição sobre a minha vida, morte mesmo. Então isso é um engano quando a gente fala isso, que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Jamais. Ele ama o pecador antes de conhecer Jesus. Ele deseja muito que essa pessoa realmente tenha um encontro com a verdade para ela ser liberta e ela então não mais pecar. Mas a partir do momento que eu conheço
o dono da minha vida, quando eu conheço o Senhor da minha vida, e eu desejo, e eu começo a andar segundo os preceitos desse mundo, Deus diz que a ira dele vai se acender sobre mim, e a morte, a maldição, a ira de Deus está sobre mim. Então a gente precisa ter muito entendimento sobre isso. Vamos fechar, senão vai fechar na nossa cara. Já vou abrir de novo e a gente já volta, tá? Vamos lá, Soninha. Então, a gente precisa acabar com esse entendimento, né? De que depois que eu aceito Jesus, eu posso permanecer pecando, 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 porque isso, eu estou no tempo da graça, e o tempo da graça vai me permitir ficar pecando e pedindo perdão o tempo todo, e Deus é obrigado a me perdoar porque eu estou pedindo perdão, porque eu estou no tempo da graça. Isso é um engano terrível, isso pode gerar morte mesmo, espiritual e até física, né? Porque Satanás vai ter legalidade, os demônios vão ter legalidade para agir na nossa vida e nos destruir, que é isso que Deus está fazendo com Israel. Deus está literalmente irado contra o seu povo, né? A ira de Deus se acende e ele então entrega eles na mão dos seus opressores. É isso que o texto está dizendo, não é isso? Eu não estou falando, o texto está dizendo isso para nós, olha isso. Versículo 14, né? A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Então, todo prejuízo que Israel começa a ter a partir dessa desobediência tem a ver com o Senhor. Não é Satanás fazendo o que ele quer, não. Deus está entregando o seu povo nas mãos dos inimigos. É Deus quem está permitindo, literalmente, que eles sejam saqueados, que eles sejam humilhados, que eles sejam oprimidos pelos seus adversários. Percebem? Tem a ira de Deus sobre isso. E isso tem a ver com a mão do Senhor. Então, quando eu olho para o Antigo Testamento e eu vejo esse tipo de verso, e quando a pessoa olha de forma bem subjetiva para o texto, não analisando o contexto, o que eu quero dizer com contexto? Deus não falou que era para eles obedecerem, gente, para a bênção vir sobre eles? Sim. Deus não advertiu? Deus não deixou os mandamentos? Deus não deixou a ajuda necessária para eles, que eram os mandamentos? Deus deixou. Então, quando eu desobedeço deliberadamente, quando eu sou obstinado de coração, quando a minha natureza de pecado ela fala mais alto, e eu decido pecar literalmente contra Deus, Deus vai pôr a mão dele sim, e me liberar para que os meus opressores, para que o inimigo tenha lugar, tenha ação na minha vida. E eu vou começar a ser oprimido pelo salário do pecado, que é a morte. Eu vou ser oprimido pela recompensa, pela consequência do meu próprio pecado. As maldições que vêm contra nós, gente, que a palavra libera sobre nós, tem a ver com a minha desobediência, com a palavra de Deus se cumprindo na minha vida. Como assim, Elisângela? Sim, quando eu obedeço, a palavra de Deus não começa a cumprir as promessas na minha vida?
É óbvio, não é? Estou obedecendo, as promessas de Deus se cumprem, as bênçãos do Senhor se cumprem na minha vida. Ué, por que o contrário também não é verdadeiro? Por que quando quando eu desobedeço, a palavra de Deus também não se cumpre na minha vida? Não pode se cumprir. Concordam comigo? Que é isso que acontece? As pessoas querem só a bênção. Agora, a hora que vem a maldição, é o diabo? Não, é Deus. Deus está cumprindo a sua palavra na minha vida. Trazendo o quê? Maldição, porque é a consequência do meu pecado. Então também é Deus. O diabo, ele é o diabo de Deus. Vocês já ouviram essa frase? O diabo é o diabo de Deus. Então, quem é liberado para mover na minha vida, trazendo maldição, é Deus permitindo que Satanás opere. Pode falar, Sô. Então, vamos trazer isso para hoje. Está acontecendo tudo no mundo aí, né? Esse problema das coisas molhando tudo, né? É consequência do pecado do ser humano. É que eu tenho comentado com o Marcos sempre, que é uma espiral, né? É uma espiral, a coisa vai aumentando, aumentando. Há uns anos atrás não era tudo isso. Agora, cada vez aumentando mais, mas só que tem a promessa do Senhor, né? Dos filhos dele, vai estar olhando por nós. A luta, a dificuldade vai vir para todo mundo, é lógico, né? Mas os que vivem uma vida comprometida com o Senhor mesmo, vai ter o respaldo do Senhor, vai ter o cuidado do Senhor, né? É o que eu tenho comentado com o Marcos direto sobre isso. Você falou da espiral e é isso mesmo. O livro de Juízes, ele vai mostrar essa espiral acontecendo, que é o que eu falei do crescimento da opressão e do tipo, né, de batalha espiritual. Israel começa lá em Êxodo lutando contra os amalequitas, que aparentemente era somente poucos inimigos contra eles, né? E a gente vai ver no final dessa história, no Antigo Testamento, eles lutando contra nações e nações e nações com potências muito grandes, né? Que é o império justamente da Babilônia, né? Então, assim, tudo se torna muito maior, é uma espiral. Então, vai só piorando mesmo, né? E nos dias de hoje, o que você está citando aí, as tragédias que a gente vê são consequências do pecado. A iniquidade tem aumentado demais no mundo. Deus já não suporta mais ver tanta maldade, né? Tanto pecado literalmente acontecendo contra os seus filhos e a humanidade se destruindo automaticamente. Mas respinga em nós, né? Respinga nos filhos de Deus também. Então é impossível que a gente não sofra em meio a tudo isso também. Porque quando a gente tem uma calamidade, quando a gente tem uma destruição muito maior, isso atinge os cristãos que são filhos de Deus de verdade. E isso é impossível que não aconteça. E a promessa de Deus para nós que estamos inseridos nesse mundo é que nós teremos uma eternidade. Então, ainda que a gente sofra de forma clara e objetiva aqui nessa era, o que é mais importante para nós é justamente a ressurreição e a vida eterna. Então, porque o mundo jaz no maligno e nós vamos ser atingidos, vai respingar em nós. Muitos homens e mulheres no Antigo Testamento morreram que não era para morrer, mas eles estavam em meio ao pecado de Israel e infelizmente sofreram as consequências, né? Fala para mim, por exemplo, a família de Acã, né? Lá a gente leu recentemente, a família inteira morreu por causa do pecado de um homem. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, assim, as consequências do pecado de alguém vão respingar em pessoas que não tinham nada a ver com aquele pecado. E Deus vai levar em conta a minha vida pessoal na hora do juízo. Então, na hora da salvação, na hora da vida eterna, o que vai contar é a minha vida. Então, não é o coletivo, é o individual, para a eternidade. Mas aqui nesse mundo, nessa era, infelizmente o coletivo ainda vai prevalecer. Porque às vezes vai respingar em mim. Eu vou sofrer o pecado de alguém. Alguém é extremamente violento na rua e decide vir me assaltar e acontece um latrocínio, né? Que é o assalto seguido de morte, né? Alguém me mata. Então, percebe que é a maldade do outro, o pecado do outro, que faz com que eu morra? Mas quem vai ser salvo no final? Eu.
se eu estiver debaixo de obediência ao Senhor. E ele vai ter condenação eterna. Então o problema não é nessa vida, porque nessa vida, por causa do pecado, nós vamos sofrer por causa do pecado do outro, infelizmente, né? Então o que conta é a minha vida com o Senhor. Então muitos no Antigo Testamento, no Novo Testamento e hoje em dia vão morrer por causa da consequência de pecados de outras pessoas. Mas o que interessa para Deus é a nossa vida com Ele e o que nós vamos viver na eternidade, depois que Jesus voltar. Esse é o mais importante. Então, nosso foco maior precisa estar nisso, porque o mundo jaz o maligno e muitas tragédias vão acontecer e respingar em nós também, tá bom? Então, a ira do Senhor se acende e o Senhor entrega, literalmente, né? Então, é Ele. E Ele, o Senhor, os entregou nas mãos dos seus invasores. Eu quero que a gente sempre enfatize isso, que quem está fazendo é o Senhor. A gente não vai ler. E o diabo, então, fez isso. Não. O Senhor entregou o seu povo, Israel, nas mãos dos seus invasores, dos saqueadores, daquelas pessoas que iam oprimir o seu povo. É o Senhor quem está fazendo. Versículo 15. Sempre, se você quiser grifar, eu grifei bem grande na minha Bíblia. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los. Quando é que a mão do Senhor é contra mim, gente? Quando eu estou em pecado. É porque Deus é mau? Não. É porque Deus quer que eu me arrependa. Essa é a parte melhor da história. Todas as vezes que Deus permitir que o inimigo, que haja opressão sobre a minha vida, que eu seja derrotado pelo maligno, que eu seja derrotado por Satanás, que haja algum problema na minha vida, se eu estiver em pecado, essa advertência, essa ira de Deus sobre mim, ela vem como uma maneira de Deus me atrair para Ele. Grava isso, gente. Começa a analisar o texto bíblico a partir dessa visão. Quando eu comecei a olhar para a Bíblia no Velho Testamento dessa maneira, eu falei, Deus, como o Senhor é bom, como a graça, ela tá aí também no Velho Testamento. Por quê? Porque Deus permitia, Deus fazia com que o povo fosse oprimido para que eles se arrependessem, para que eles se voltassem para Deus. Porque essa era a única maneira, e é a única maneira do povo se arrepender, do povo voltar para Deus. Nós vamos perceber isso em todo o texto. Deus permitia a opressão, Deus permitia os inimigos tocarem Israel, e era só assim que eles então buscavam a orientação e ajuda de Deus. Nós vamos ver isso em todo o texto de Juízes. Olha só o que o texto diz. Então, sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Aí olha o texto, gente, 16. Então, quem levantava? O Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Tá vendo que a contrapartida acontece instantaneamente? Por quê? Porque quando eu sou oprimido, quando eu tenho angústia, quando eu estou em pecado, e Deus então permite que a mão dele venha sobre mim, se eu realmente amo o Senhor, se eu realmente conheço o Deus que eu sirvo, se eu em algum momento cai a lucidez na minha vida, então eu vou clamar, eu vou me arrepender, eu vou dizer, Deus, eu pequei. E aí está a grande resposta de Deus. Então Deus vai vir, Deus vai intervir. Versículo 17. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. O autor da narrativa aqui está dizendo que mesmo Deus levantando juízes para libertar o povo, eles tinham esse ciclo. Eles obedeciam a Deus só naquele momento que o juiz era levantado e que Deus dava livramento para eles.
mas não passava muito tempo, eles já se desviavam, já esqueciam do Senhor. Nós vamos ver muito isso no texto de Juízes, então nem vou me ater aqui para a gente não ficar falando a mesma coisa que a gente vai ler em outros trechos. Mas é isso que acontecia. Deus levantava o juiz, libertava Israel, tirava ele das mãos do inimigo, mas não passava muito tempo, eles esqueciam e se desviavam. É isso que o texto está dizendo, né? Mesmo assim, mesmo Deus levantando juízes, libertando Israel, eles não queriam ouvir, eles se desviavam, eles logo começavam a pecar novamente. Versículo 18. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia. Grifa a palavra misericórdia aí, gente. Porque o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Está falando de oração, está falando de clamor. Então, todas as vezes que o povo começava a sofrer opressão, eles clamavam, eles oravam, e então o Senhor vinha, mandava o juiz. E aí, passava a opressão, eles se desviavam de novo, eles esqueciam de novo. Então, entra nesse ciclo que a gente está falando. Versículo 19. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores. Grife esse ainda piores aí, porque é isso que vai começar a acontecer mesmo. Ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhe culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar as suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram os seus antepassados. Olha o que o texto está dizendo aí para nós, gente. Como esse povo violou a aliança, como eles têm pecado, né, contra o Senhor. Aí o 22 diz assim: eu, Senhor, usarei, eu vou usar essas nações que estão aí, os deuses que estão aí em Canaã, eu usarei para pôr à prova Israel. Israel vai ser provado através justamente dos seus inimigos, desses deuses que eles acham que são Deus. Então, tudo ao nosso redor é usado justamente para nos alinhar, para nos colocar no caminho certo. Aí depende de como nós fazemos a prova. Lembra que eu ensinei para vocês sobre prova? Sobre a palavra prova? Prova é assim: Deus ensina a palavra para nós, Deus dá a lição de casa, a gente faz, certo? Vai fazendo ali no dia a dia. Aí Deus fala assim: deixa eu ver se ele realmente está aprovado. Aí Deus põe o teste, que é a chamada prova que a gente diz, né? Se você responder a prova certa, você vai tirar 10. Se você não aprendeu a lição de casa, você não vai responder as questões certas, você vai ser reprovado. Você não vai ser aprovado. Então, por isso que quando a gente não é aprovado, a gente não passa de fase. A gente não passa de ano. Entendeu qual é a questão? Então, todas as vezes que Israel não obedecia de verdade ao Senhor, quando eles eram colocados à prova, eles acabavam voltando a estaca zero e eles continuavam cometendo os mesmos erros porque eles não estudaram, não fizeram a lição de casa, e Deus ia provando novamente e eles não eram aprovados, e a luta e as batalhas só aumentavam. Porque quando a gente não passa de ano, automaticamente, ou quando a gente não faz a lição de casa, a lição só aumenta, só acumula. Entendem o que eu estou querendo dizer? Estou tentando mostrar para vocês de que quando eu não aprendo uma lição aqui, o professor vai continuar passando outras lições. E se eu não sou aprovado aqui nesse teste, nessa prova, a coisa só vai ficando maior. A coisa só vai ficando mais volumosa e vai ficando mais difícil.
É isso que vai acontecer com Israel, é isso que às vezes acontece conosco. Quando a gente não aprende a palavra de Deus, quando a gente não busca de Deus aprender e colocar em prática coisas pequenas, a gente vai só deixando avolumar o pecado e parece que nunca acaba, parece que nunca passa de fase aquela situação na minha vida. Por quê? Porque você não foi aprovado. Você continua cometendo os mesmos erros do passado. Você continua fazendo as mesmas práticas do passado. E a coisa só está aumentando, aumentando, aumentando. E você não consegue sair desse ciclo. É isso que acontecia com Israel. É isso que continua acontecendo conosco hoje em dia. Porque a gente não aprende as lições que o Espírito Santo está ensinando para nós. A gente continua errando nas mesmas coisas, literalmente. Então, o Senhor está dizendo, eu as usarei para pôr à prova Israel e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram os seus antepassados. Então, ou se arrepende e volta às práticas, né, corretas, ou então vai ficar dando voltas mesmo, como aconteceu com Israel 40 anos no deserto, né? Eles não passavam na prova e acontecia isso. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Então, Josué, enquanto tinha vida, ele poderia ter feito mais batalhas e poderia ter matado todos os cananeus que estavam ali. Mas foi o próprio Senhor quem permitiu que Josué não batalhasse mais no final ali da sua vida, porque Deus, então, usaria essas próprias nações que estavam ali, os próprios cananeus que ainda permaneciam no meio deles, para colocar Israel à prova. Vamos ver se vocês aprenderam a lição de casa. E a gente vai perceber, a partir do capítulo 3 em diante aqui, que infelizmente eles não fizeram a lição de casa e não vão ser aprovados vez após vez. Ainda que eles clamem, e o Senhor sim vem em socorro do seu povo para ver se eles se convertem dos seus maus caminhos e voltam, né, a realmente praticar aquilo que eles precisam praticar, que é a obediência. É realmente mudar suas atitudes, é se converter dos seus maus caminhos, é viver uma vida de obediência a Deus. Amém? Nós vamos parar por aqui, porque eu sei que não vai dar tempo da gente entrar no capítulo 3 e começar a ver a sequência, né, de situações que vão começar a acontecer com Israel, e a gente já vai ver em seguida aqui o primeiro juiz sendo levantado, que é Otoniel. Então, a gente vai começar essa sequência de situações, de circunstâncias que Israel vai passar e os juízes que vão sendo levantados. E ao mesmo tempo que Deus vai levantando juízes, essas batalhas vão aumentando também com o nível de batalha espiritual que eles vão tendo, tá bom? Então, a gente vai começar a ver esse ciclo acontecer, tá? Nós vamos seguir aí um pouquinho a partir do capítulo 3, semana que vem, em nome de Jesus. Gente, mais uma ou 2 semanas dentro do livro de Juízes, nós vamos pegar o livro Como Eu Encontrei o Messias. Por que, Elisângela, que nós vamos pegar? Porque o próximo trecho que o livro vai falar é sobre pecado, sobre a queda, né? Então a gente precisa dar uma olhadinha lá, porque a gente está justamente vendo dentro do livro de Juízes essa questão do pecado, de como isso vira uma roda viva na vida da gente, e a gente precisa compreender que é somente através da obediência, saindo do pecado, que a nossa vida realmente começa a andar nos trilhos que o Senhor deseja. Então nós vamos para o livro lá, primeiro para a gente dar continuidade, e segundo para a gente ver o que a autora lá, o que a Jennifer vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão de pecado, sobre queda mesmo, tá bom? Então a gente vai voltar, acho que 1 ou 2 semanas aí dentro do livro de Juízes, a gente vai pegar o livro Como Eu Encontrei o Messias, tá bom? Vamos orar para a gente terminar?